Bora lá, meu povo, para a mensagem de hoje. Hoje, a mensagem que vem no meu coração é essa passagem aqui de Atos 9. Atos 9, para quem não sabe, fala da conversão de Saulo em Paulo, que é a mesma pessoa que escreveu 13 livros do Novo Testamento. E é a parte da conversão. Mas vamos direto no versículo que mais chamou minha atenção, que foi Atos, capítulo 9, versículo 4. Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso mexeu demais comigo, porque Saulo, para quem não sabe, ele perseguia as pessoas que seguiam Jesus, os apóstolos de Jesus, as pessoas que seguiam Jesus. Ele perseguia, matava, e o que acontece? Nesse momento, é o momento em que Saulo tem seu primeiro encontro com Jesus. Ele está indo para Damasco, que é uma cidade, e ele pede uma carta para que, se ele encontrasse alguém, homem ou mulher, que fosse seguidor de Jesus nesse meio tempo, ele pudesse pegar essas pessoas e prendê-las. E aí o que acontece? No meio do caminho, ele cai no chão. E ele ouve vem uma luz do céu e ele ouve: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu imagino a cabeça de Saulo, tipo assim, bugando nessa hora. Porque ele até então perseguia as pessoas que seguiam Jesus, pessoas que eram cristãs, né? E quando ele ouve essa voz, eu imagino na cabeça dele bugando, tipo, como assim eu te persigo? Eu persigo essas pessoas aqui, não você, né? E Jesus é claro: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, quando alguém se levanta contra alguém que tá falando de Deus, alguém que tá falando do Evangelho, alguém que tá querendo falar sobre a Bíblia, falando sobre o reino, essa pessoa não tá se levantando contra aquele outro indivíduo, aquela outra pessoa. Ela está se levantando contra Jesus, contra Deus. Lembrando que tem a Trindade, então ao mesmo tempo que eles são um, eles são três. Mas eu não vou entrar nesse parâmetro. Mas quando alguém se levanta contra isso, elas estão se levantando contra Deus. Lembrando que Deus é o mesmo Deus vivo, ou mais conhecido como Deus dos exércitos, que nunca perdeu uma guerra. Então, se você está levantando contra alguém que está fazendo isso, você está se levantando contra Deus. E a minha cabeça assim, explodiu nessa hora. E é muito lindo entender isso, porque a gente entende a parte, né? Que é a partir do momento que você se levanta para falar desse livro aqui, de Deus, de Jesus, algumas pessoas vão se levantar. E elas não se levantando contra pessoas, mas contra o próprio Deus vivo. E isso fez minha cabeça explodir. E aí eu fui entender, né? Tem um dos meus mentores que ele fala assim: quando alguém vem perseguir ele, vem pra encher o saco dele do que ele tá fazendo, ele sempre fala: aqui, ó Deus, ó o que estão falando de você, ó o que estão se levantando contra. Então é como se não fosse problema dele, mas de Deus. E aqui está a base bíblica. Quando Saulo se levanta contra os cristãos, ele não está contra os cristãos, né? Porque ele falava para gentios, contra as pessoas que eram discípulas de Jesus, eles não estavam se levantando contra aquelas pessoas, mas sim contra Deus. E aí faz sentido, né? Quando a pessoa pega e fala assim: Jesus, olha o que estão falando de você. Quando, por exemplo, algum hater vem te criticar, vem te dar pataquá, que você tá abrindo a boca pra falar de evangelho, abrindo a boca pra falar de Bíblia, ele não tá se levantando contra você. Esse hater não tá falando pra você. Aí é o posicionamento de você falar assim: ó Deus, olha o que estão falando de você, olha o que estão falando pra você, olha o que estão fazendo contra a sua mensagem. Então não é mais sobre mim, mas é sobre ele. E quando alguém se levanta contra Deus e não contra quem tá falando. E esse é um assunto polêmico, meu povo. Deixa eu ler um pedacinho desse versículo de Atos 9, que é muito lindo.
teve várias partes que a minha cabeça bugou, assim. Aí eu vou começar bem no comecinho, tá? Assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho com letra maiúscula, ou seja, pertencessem a Jesus, né? Que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E caminho até com letra maiúscula. Adoro esses negocinhos assim, que tem detalhes, riquezas. Pudesse levá-los preso para Jerusalém. Então ele queria a carta que autorizasse ele pegar essas pessoas que estivessem no meio do caminho, que fossem seguidoras de Jesus, e prendesse, levasse eles presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Imagina, tipo assim, aquela luzona. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Vou continuar assim mesmo. Quem és tu, Senhor? Então ele sabia quem estava falando. Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu imagino já Saulo com as pernas bamba, caído no chão, cego. Aí ele fica cego, é a próxima parte. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, tipo calados, chocados, né? Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Ou seja, eles também sentiram e ouviram a presença de Deus. Não conseguiam ver nada. Não, peraí. Tá no 8, peraí, 9 e 8. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos. Não conseguia ver nada. Ele ficou cego nessa hora. E os homens o levaram pela mão até Damasco, porque ele não estava enxergando nada. Então as pessoas que estavam junto com ele carregou ele. E ele tinha um direcionamento que era para ele, que Jesus deu para ele aqui, ó, no versículo 5. Eu sou Jesus, quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém dirá o que você deve fazer. Então ele sabia que ele tinha que ir para Damasco. E aí os homens carregou ele. Vamos, meu filho. Carregou ele até Damasco. Ai, gente, se vocês não são apaixonados por isso aqui, eu não sei que vocês podem ser apaixonados, não. Eis-me aqui. Não, peraí. Tô pulando as partes, gente, desculpa. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Olha só a diferença. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Ai, eu adoro essas partes. Eis-me aqui, Senhor, ele respondeu. Olha só a diferença, né? O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então, presta atenção nessa parte. Saulo, que era o mesmo que perseguia o pessoal que seguia Jesus, que mandava matar, aquela coisa toda, tava o quê? Cego, orando. Isso é muito importante. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Então, voltando, o Senhor lhe disse para quem? Para Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor as mãos para que voltasse a ver. Ou seja, ó a doideira. Jesus está falando para Ananias numa visão que é para ele ir
à casa de um tal de Judas, numa rua chamada Direita, perguntar para um tal de homem chamado Saulo, que é de Tarso, a cidade lá que ele era. Ele tá orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias, ou seja, ele mesmo, chegar, impor-lhe a mão, tipo, colocar a mão nele, para voltar a ver. Isso ele tava cego, né? Detalhe. E Ananias estava ouvindo isso, que ele ia impor a mão sobre esse tal de Saulo e ele ia voltar a ver. E só recebeu isso. Só recebeu isso. Numa visão também, hein? Vai vendo. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Esse homem quem? O tal do Saulo, que perseguia os povos que seguia Jesus. De todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Lembrando que santo do hebraico é separado. Isso é muito importante. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocarem teu nome. Nossa, que é Jesus. Então ele já tinha autorização, ele conseguiu a carta, né? Que era lá do comecinho do 9, né? Mas o Senhor disse a Ananias: vá, deu um direcionamento. E é com riqueza de detalhes, olha isso aqui. Vá, este homem é o meu instrumento escolhido. Vai entendendo? Para levar meu nome perante os gentios. Gentios, para quem não sabe, é não judeus. Porque Saulo, que é o Paulo, ele fala para os não judeus. Eles não falam, ele tem esse direcionamento, né? Esse chamado. Peraí. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e os seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. O que eu mais gostei desse pedacinho é meu instrumento escolhido. Saulo, que era perseguidor dos seguidores de Jesus. Jesus está falando, ele é o quê? Um instrumento escolhido. Nossa Senhora. Já escreve aqui. Eu sou um instrumento escolhido. Só os que pegou os códigos. Aí depois no 17 tá assim. Então Ananias entrou na casa, pôs a mão sobre Saulo e disse, porque ele sabia o que tinha que fazer, né? E Jesus já tinha contado para ele na visão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-me para que você voltasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. O batismo nas águas. Nasceu-se o quê? Um novo homem. Morreu, que o batismo é assim, né? Tipo, é por imersão nas águas. Jesus fez para deixar o exemplo bem feito. Você entra nas águas e a hora que você sai das águas, sai uma nova pessoa, um novo homem. Então, desceu as águas um Saulo que perseguia aos discípulos de Jesus, as pessoas que seguiam Jesus. E subiu quem? Emergiu das águas Paulo, o apóstolo Paulo, não mais Saulo. Depois ele mudou de nome. Mas enfim, ele foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Mano, agora imagina um trem comigo. Imagina se Saulo, que depois virou Paulo, ficasse calado, não obedecesse. Ele ficasse quietinho na dele, tipo, tá, entendi, Jesus. Você me mandou essas mensagens, me mandou escrever umas cartas aqui, mas eu não vou escrever, não. O que seria da gente sem os livros de
Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Ele escreveu nada menos, nada mais do que 13 livros do Novo Testamento. Ai, que susto, mano. O mesmo Saulo, que virou Paulo, que perseguia o pessoal que seguia Jesus. E mesmo uma pessoa que perseguia, Jesus já tinha um propósito para ele, que era ser instrumento dele. Como dizia aqui na parte aqui que eu já até perdi. Deixa eu ver se eu acho. Perdi. A parte que falava que ele é um instrumento escolhido, instrumento escolhido. Aí imagina só se ele fica calado. Imagina só se ele guarda tudo isso pra ele. Imagina só se ele não abre a boca. O que seria da gente sem esse pedaço da Bíblia? E o que seria... Essa mensagem toda não seria expandida. Esse livro não seria o mais vendido, mais completo e o mais doido. Quem lê tem revelações. E o que eu mais gosto, igual esse tipo de revelação. Às vezes eu ficava pensando, mas eu vou falar disso. Mas todo mundo já sabe, né? Eu vou falar nesse negócio que veio pra mim hoje. Eu tenho que falar. Porque se eu não falar, Deus para de me entregar as coisas. Isso foi muito claro pra mim. E aí imagina se eu fico calada. Para de fluir o rio através de mim. Imagina se Paulo fica calado. Imagina só se João fica calado. João, a gente ainda tem o livro mais top desse livro aqui, que é Apocalipse. O João, pra quem não sabe, ele escreveu o quarto livro do Novo Testamento, né? Que é o Evangelho, né? Que é o quarto Evangelho, que é o de João. Ele escreveu 1 João, 2 João, 3 João e Apocalipse, que é o melhor de todos os livros da Bíblia. Então imagina se João fica calado e não faz o que Deus mandou ele fazer. E aí se João não fizesse, se Paulo não fizesse, nós tava lascado, porque já ia embora quantos livros? 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 livros. Eu sei quase nada do Novo Testamento. Então, é isso. É sobre isso nossa primeira live. E se você gostou, você fica, porque tem mais 39 a partir dessa. Beleza? Um beijo, um abraço. Espero que tenha feito sentido pra vocês. E espero vocês na live de amanhã.